Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo, sejam muito bem-vindas aqui no canal. E se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve e ativa ali o botão do sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que eu venho postando. Compartilhe esse vídeo lá com as tuas amigas, nos grupos do Facebook, do WhatsApp e deixa aqui o teu joinha, que é essa mãozinha para cima, com isso você me ajuda muito e me incentiva a trazer cada vez mais vídeos aqui pro canal. Se você quiser me seguir lá no meu Instagram, eu vou deixar o link postado aqui nas descrições. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês 3 costuras em tricôs mais utilizadas. Eu fiz aqui essas amostrinhas, aí eu vou mostrar a costura feita assim, que é mais usada em lateral de blusas, lateral de manga, toucas, polaina, lateral de sapatinho. Então, é a mais usada, que é nesse sentido aqui. Vou mostrar também a costura nesse sentido aqui, que é arremate com arremate, utilizado bastante em ombros de blusa. Eu falo também sobre costura nesse sentido aqui, que é montagem com montagem de pontos, mas basicamente é o mesmo tipo quando se faz aqui. E esse tipo de costura é usado em sola de sapatinho. E eu mostro também a costura nesse sentido aqui como se fosse uma blusa, né, com os pontos nesse sentido, na vertical. E aqui o encontro da manga, que os pontos ficam assim na horizontal e dá esse tipo de costura aqui. Eu espero que vocês gostem e vamos lá ver o vídeo. Aqui eu vou mostrar a costura feito em pontos de lateral. Aqui tá o arremate das minhas amostras e geralmente quando eu faço a peça, eu já corto um fio maior que dê para mim fazer a costura. Aí eu vou achar o primeiro pontinho lá do meu arremate. E eu volto aqui, ó, fazendo uma voltinha ali no mesmo ponto. Eu faço esse pontinho para travar ali o tricô e ele não ficar dando desencontros assim, ó. Aí, como eu faço esse pontinho de trava, ele fica ali, bem retinho daí. Eu vou virar assim. E eu não costumo fazer pontos de borda, tá? Eu não fiz pontos de borda nessa amostrinha, porque geralmente as minhas peças em tricô eu também não faço ponto de borda. Aí, eu vou aqui, ó. Geralmente, fica um pontinho mais alargado e um pontinho mais apertado. Um mais alargado e um mais apertado. Eu vou colocar a minha agulha no meu primeiro pontinho que tá mais larguinho e já vou espetar lá no outro pontinho que tá mais larguinho. Eu vou pular o ponto que tá apertadinho. Passo a minha agulha e agora eu vou lá do outro lado buscar o mesmo ponto, ó. Tem esse aqui que tá largo, esse que tá apertadinho e esse que tá largo. Eu coloco em um ponto largo e no outro ponto largo e passo a minha agulha. E daqui pra frente, eu vou fazendo só isso, ó. Eu ainda não apertei a minha costura, esse aqui é o fio da costura. Eu vou colocar no mesmo pontinho largo que o fio saiu e vou pro próximo aqui. Aqui desse lado, ó, o meu ponto da costura tá ali. Eu coloco a agulha no mesmo ponto que o fio saiu e busco lá o meu próximo ponto que tá larguinho. Ó, o fio da costura tá ali, eu coloco a agulha no mesmo ponto que o fio saiu e busco lá na minha amostra o próximo ponto que tá larguinho. Ó, aqui dá pra ver bem o ponto ali que tá larguinho. O meu fio da costura tá ali, foi da onde ele saiu. Eu espeto a agulha no mesmo lugar e saio com a agulha no próximo ponto larguinho. Ó, dá a impressão que tá ficando feio, mas no final a costura se ajeita. Ó, o meu fio da costura tá ali. Eu entro com a agulha no mesmo buraquinho aonde o fio saiu e saio com a agulha no próximo ponto larguinho da minha amostra. E vou buscando um pontinho, ó, o fio da costura saiu aqui,
eu entro com a agulha no mesmo ponto onde o fio saiu e saio com a agulha no próximo ponto larguinho. Aí, de tempo em tempo que eu vou costurando, eu puxo esse fio que eu tô costurando, ó. Ficou até enrugado, mas é assim mesmo. Aí, eu pego e estico, ó. Aí, quando eu faço isso, a costura fica perfeitinha. Quando a costura é muito longa, em uma manga, por exemplo, ou na lateral de uma blusa, eu tenho que fazer essa parte de puxar ali e depois esticar de volta várias vezes, porque se eu chegar, se eu fizer se eu fizer a costura inteira, por exemplo, da manga, e só lá no final eu for esticar para a costura se ajeitar, fica mais difícil e às vezes até é perigoso o fio arrebentar. Então, eu faço ali uns 10 centímetros, encolho assim o fio e estico. Faço mais uns 10 centímetros, encolho o fio e estico. Aí, chegando aqui no final, ó, eu entro, o pontinho da costura tá ali, ó. Eu entro com a agulha ali e saio lá fica tipo um nozinho aonde foi montado os pontos, mas eu não costumo fazer nó aqui, tá? Quando faz nó aqui, fica um pelote de lã bem grande aqui aonde faz o nó, então eu prefiro não fazer. Aí eu entro com a agulha ali e espeto a agulha no meio lá daquele pontinho. Ele tá mais apertadinho, é mais difícil, mas ó, deu. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Espeto a agulha e saio com ela lá na carreira onde foi montado os pontos. Se necessário, eu estico de volta. Aqui a minha costura deu desnível aqui, porque provavelmente essa amostrinha tá com uma carreira a mais do que essa. Mas era pra ter ficado certinho, tá? Aí, mas vamos supor, se é uma blusa, uma touca, alguma coisa que vocês costuraram, eu não corto, né, os nozinhos aqui, porque vai ficar um nozinho esticado e vai ficar feio. Eu até dou 2 nozinhos aqui para segurar. Mas aí, com a ajuda de uma agulha de crochê, eu pego essas pontinhas e vou torcendo elas aqui, ó, aproveitando mesmo a nervurinha da costura. E daí, aqui sim, quando eu já caminhei um pouquinho pra dentro, eu faço um nozinho ali, faço até uma correntinha de crochê mesmo e aperto bem, pra daí sim poder cortar. E a costura ficou assim, ó. Ela fica quase que imperceptível aqui no meio do meu trabalho. Aqui agora eu desmanchei aquela costura aqui da lateral que eu tinha feito e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a costura quando os pontos estão assim. E eu vou fazendo assim, ó. Eu posso passar aqui também um pontinho pra fazer aquela trava, pro tricô não escorregar, né? Não dar um desnível ali na costura. Eu usei o meu primeiro pontinho pra fazer isso. Agora, eu vou fazendo assim, ó. Eu coloco a agulha aqui na minha primeira carreirinha de pontos. E volto aqui do outro lado. E coloco a agulha ali também na minha segunda carreirinha de pontos. Aí, eu venho pra esse lado, eu pego ali, ó, o ponto meia inteiro, ó. O Vzinho, eu passo a agulha por baixo e pego ele inteiro. Aí, eu volto aqui pro outro lado, pego um ponto meia, as duas perninhas dele, o Vzinho inteiro. E vou fazendo isso, um pontinho de cada lado. Aqui a minha costura tá ficando bem frouxa, mas depois eu faço dou aquele apertinho. E é só ir pegando na sequência, um pontinho de cada lado, até chegar
ali no finalzinho da amostra ou da peça aí que vocês estão costurando. Agora que eu já costurei um pouco, ó, os pontos aqui da costura, eles estão bem frouxos. Mas eu aperto, ó, agora ficou até repuxado. Aí, eu estico pro tricô pegar a forma que tem que ficar. E, ó, a costura ali fica bem perfeitinha daí, ó. E conforme eu vou fazendo, ó, eu nem me importo muito se os pontos ficam muito frouxos ali, porque depois eu vou apertar e dou aquela esticadinha de volta pra ele ficar na tensão certa daí. E quando chega aqui no final, no meu último pontinho, aí eu dou aquele pontinho assim, ó, igual eu fiz lá no começo. Eu passo o pontinho reto para ele travar ali e não dar desencontro na carreira. Aí, agora a mesma coisa, eu dou 2 nozinhos aqui e escondo as pontas aqui no nervinho da costura. Essa costura aqui, ó, como foi feito na parte dos arremates, ela fica um nervinho mais grosso, mas é assim mesmo. E caso vocês queiram, eu tenho um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição para vocês, que eu ensino a fazer essa junção dessa forma aqui, quando é final com final de tricô, feita no próprio tricô, sem precisar costurar depois, que daí o nervinho aqui fica bem menor. E também você, às vezes, necessita de fazer a emenda do teu tricô dessa forma aqui, aqui tá a montagem da minha amostra, e aqui também tá a montagem, que no caso, o exemplo mais usado é em sola de sapatinho, que é usado esse tipo de costura, mas é do mesmo jeito que eu fiz aqui no arremate, tá? Então, eu não vou mostrar para o vídeo não ficar muito longo, mas é só você ir pegando um Vzinho completo de um lado e um Vzinho do ponto meia completo de outro lado, e a costura vai ficar invisível da mesma forma que ficou aqui na parte dos arremates. E a outra forma que você pode precisar costurar o teu tricô é essa forma aqui, que é muito usado em mangas, né? Porque daí a tua blusa tá nesse sentido aqui, e daí a tua manga tá assim, e você precisa fazer a costura aqui sendo o lateral e aqui sendo o arremate. Aí, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer aquele pontinho de travamento aqui, pegando o primeiro pontinho, no caso da minha blusa, e passando lá no primeiro pontinho da manga. Aí, eu repito isso, pra ficar bem firmezinho aqui essa parte. E aí, eu vou pegando, ó, aqui do lado, no caso, que é a blusa, eu pego aquele pontinho alargado e saio lá com a agulha no outro pontinho alargado. Aí, na parte da blusa, eu vou pegando o Vzinho. Ó, entro aqui na parte da blusa, no caso, né, aonde o fio saiu, saio com a agulha no próximo pontinho alargado. E só que daí não tem uma regra, não vai ser aqui de ponto alargado a ponto alargado, e aqui na parte da manga, em toda a carreira que finalizou aqui. Aí, eu já tenho que dar uma medidinha, aonde que tá saindo o meu fio aqui, que vai dar certo de pegar um Vzinho aqui na parte da manga, no caso. Aí, eu volto lá na blusa, pego ali de pontinho alargado saindo no outro ponto alargado. E vou lá na manga e pego um Vzinho da carreira de lá. Aí, eu venho aqui na parte da blusa, pego um pontinho de cá, e vou lá na parte da manga e pego um Vzinho de lá. Então, essa costura aqui, ó, você pode pegar e fazer aquele repuxado aqui para depois esticar, para a costura pegar o formato certo. Não tem muita regra, tá? A parte da blusa, até você vai pegar todo o pontinho alargado, conforme eu expliquei lá no primeiro exemplo.
Mas a parte aqui da manga, os pontos é muito juntinho. Não dá aqui a mesma distância, nem para ser um de cá e um de lá. Aqui, às vezes, você precisa pular um sem fazer. Cheguei aqui no meu último pontinho, aí eu vou dar aquela repuxada aqui na costura. Estico ela, para ela ficar certinha. E quando chega aqui no último pontinho, eu gosto de dar aquele pontinho travadinho assim, para segurar melhor. E é isso, ó. Tá feito a costura ali. O nervinho aqui fica um pouco maior, por causa da carreira do arremate aqui da parte da manga, no caso. E é isso, a costurinha aqui tá feita. Eu dei os 3 exemplos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!